Olá Programaker, seja bem-vindo a mais um vídeo do Inteligia. Meu nome é Bruno Rodrigues e nesse vídeo eu quero te ensinar a criar uma barra de busca personalizada. Se liga só como é que funciona. Eu tenho aqui essa lupinha, que é característica das barras de busca, e olha só o que acontece quando eu clico em cima dela. Ela se expande e abre uma caixa de texto para a gente digitar o que a gente quiser. E quando eu clico nesse X, ela se encolhe. Muito massa, né? É um efeito muito estiloso que pode dar aí um tchan a mais no seu projeto. E a gente vai utilizar apenas HTML, CSS e JavaScript. Então vem comigo que no caminho eu te ensino como criar uma barra de busca personalizada. Só que antes de a gente começar a codar, eu preciso te lembrar que nesse vídeo a gente não vai criar a funcionalidade da barra, tá? De buscar alguma coisa, como é por exemplo no Google, que você digita lá alguma coisa, aperta Enter e ele vai para uma página de busca. Nesse vídeo é só para criar o estilo da barra e a funcionalidade dela de abrir e de fechar para incrementar no seu projeto. Aí a funcionalidade dessa barra depende de vocês. Se vocês deixarem muito like nesse vídeo, eu ensino como a gente pode estar dando funcionalidade a uma barra de busca, tá? Mas isso é assunto para outro vídeo. É o seguinte, vamos começar aqui a mexer no HTML, tá? A gente não precisa separar imagem nenhuma, só iniciar mesmo a programação. Primeiro de tudo, eu vou criar uma div. E essa div vai ter uma classe. Vou colocar aqui a classe de, sei lá, buscar box. Porque essa daqui vai ser a nossa div principal, que vai guardar todo o conteúdo da barra de busca. Então, a classe da minha div vai ser buscar box, mas você coloca a classe que você quiser. Dentro dessa div, vamos inserir três elementos. A lupa, que é decorativa, não tem funcionalidade, é só para indicar que é uma barra de busca. Vamos ter também um input do tipo texto, que é para o usuário digitar o texto que quiser lá para buscar alguma coisa. E também vamos ter o botão de fechar, que é um X, tá? Vamos dividir isso aqui dentro de cada div. Eu vou criar aqui a primeira div, e essa div vai ter a classe lupa buscar, para que a gente não se confunda. Pronto, lupa buscar. Vou só comentar aqui aonde ela se fecha para eu não me perder dentro do código. Aí fora dessa div eu vou inserir uma nova div e essa div vai ter uma classe de input buscar. E aí a outra div que a gente vai adicionar é a div de fechar. Então eu vou colocar aqui uma div com a classe btn fechar. Pronto, essa daqui é a estrutura básica do nosso box de busca, ok? Eu vou só comentar aqui onde ela se fecha para manter tudo organizadinho. Aí agora vamos começar a separar os elementos aqui dentro. Primeira coisa, vamos colocar a lupa que vai ficar como decoração da nossa barra. Para isso, a gente vai ter que acessar uma biblioteca de ícones. E a biblioteca de ícone que eu costumo usar nos meus projetos é a Bootstrap Icon, que tem uma variedade de ícones e também é gratuita, né? Então vamos fazer aqui o seguinte, você vai acessar aí a Bootstrap Icons, vou deixar aqui o link na descrição do vídeo para que você possa acessar. E você vai vir aqui nesse menuzinho aqui em Install. Ele vai rolar lá pro final e você vai vir aqui nessa última abinha aqui, CDN, e vai copiar esse link de HTML. Você vai copiar, clicando nesse clipboard, vai voltar aqui no seu Visual Studio Code e lá em cima no Head você vai colar o que você acabou de copiar. Com isso aqui a biblioteca de ícones já está instalada. Então agora o que é que a gente vai fazer? Vamos voltar lá para o topo do Bootstrap Icons e vamos começar a fazer umas pesquisas de alguns ícones. E a primeira coisa que eu quero pesquisar é a lupa, que a gente pode chamar ela de Search. Aí aparece aqui algumas opções, e eu quero essa lupa aqui. Vou clicar em cima dela, vou vir aqui nesse clipboard, vou copiá-la, vou vir aqui no meu Visual Studio Code e vou colar aqui dentro dessa primeira div. Muito simples. A gente vai aproveitar também que já está na biblioteca e vai pesquisar o ícone de X, de fechar. Aí eu vou voltar aqui no início, então eu vou pesquisar por Close. Aí beleza, já apareceu algumas opções, eu vou usar esse círculozinho aqui, esse X com esse círculo. Aí depende do estilo que você quer adotar aí no seu projeto. Você pode pesquisar os ícones que você quiser e aí incrementar aí bonitinho. Eu vou vir aqui nesse clipboard, vou voltar aqui no Visual Studio Code e vou colar aqui na div que tem a classe btn fechar. Aí aqui dentro dessa div que tem a input buscar, eu vou inserir um input do tipo texto. Então eu vou digitar aqui input text. Que aí, ele já cria tudo aqui legalzinho para a gente. E a única coisa que eu vou incrementar aqui nesse input é o placeholder. Porque se a gente olhar aqui no nosso projeto original, ele tem esse textinho que fica de fundo, e desaparece quando eu digito alguma coisa. O nome disso é placeholder. Então eu vou vir aqui no meu input, vou vir aqui depois do ID e vou colocar um placeholder. E aqui eu vou colocar o texto que eu quero que fique em evidência. Nesse caso, faça uma busca. Pode ser o que você quiser aí, fechou?
Maravilha, vamos ver como está ficando o nosso site? Vou abrir aqui com o Live Server. Olha lá que coisa horrorosa, tá vendo só? O que a gente vai fazer agora é estilizar para dar uma vida nisso daqui. Só que antes de a gente estilizar essa barra de busca, eu quero te convidar para participar do clube de membros aqui do canal. Se você tiver interesse em apoiar o projeto do IntelliOgia, você pode estar clicando nesse botão aqui embaixo em Seja Membro e ver se o valor é compatível aí com o seu orçamento. Se você tiver interesse em participar, lá dentro vamos ter alguns projetos exclusivos e algumas enquetes que são importantes para o futuro desse canal aqui, além de alguns mini cursos que eu vou estar disponibilizando lá dentro. E aqui no gratuito, não se preocupe, vai continuar saindo tudo normal, como sempre saiu. Mas é só se você tiver interesse em apoiar financeiramente o projeto aqui do IntelliOgia para que a gente possa estar investindo em mais e mais recursos para trazer vídeos cada vez melhores, ok? Então vamos dar sequência aqui à nossa estilização, mas se você tiver interesse, pode clicar aí em Seja Membro para ver os benefícios que tem lá dentro. Muito bem, aqui dentro da CSS eu só fiz algumas estilizações básicas, mas que não vão fazer diferença aí no projeto final. Apenas resetei o documento, coloquei uma fonte padrão, que se você quiser aprender a personalizar a fonte do seu site, está aparecendo agora um link no iCard para você acessar o vídeo e aprender a fazer isso de várias formas, né? Então acesse aí o iCard depois. E também eu só estilizei aqui o body, eu centralizei o elemento na nossa tela para que a gente consiga visualizar melhor aqui no vídeo e também coloquei um fundo preto, mas aí fica a seu critério como quiser fazer essa estilização. Agora que a gente vai começar a estilizar de fato a nossa barra de busca. É o seguinte, a primeira coisa que eu vou chamar é essa buscar box aqui, ó. Vamos chamar essa classe aqui e vou chamar como ponto buscar box. E agora eu vou começar a estilizar da forma que eu quero. A primeira coisa, eu vou determinar o tamanho da minha box de busca. Eu vou dizer que o width dele é de 80 pixels e que o height também é de 80 pixels. Aqui você vai testando e adaptando de acordo com o layout do seu site. E eu também vou colocar um background color branco, FFF. Como tá ficando lá no meu site, ó, olha lá, já ficou um quadradinho bonitinho, porém, né, tá horroroso ainda. E note que o conteúdo que tem dentro dele começou a vazar, tá vendo só que temos esse input aqui e ele ficou para fora da minha box? Vamos corrigir isso daqui. Eu vou chamar a propriedade overflow e vou dizer que é hidden, porque aí tudo que vazar da minha box, ó, ela vai ficar escondida, tá vendo só? Já corrigimos esse problema. Muito bem, agora eu vou querer que esse nosso elemento tenha um display flex, para que eles fiquem alinhados um do lado do outro e que também tenha um justify content space between. A gente só vai ver o efeito dessas configurações aqui mais tarde quando a gente estiver fazendo outras estilizações. Por hora, vamos deixar assim. Agora que a gente estilizou aqui a box, a gente vai voltar para fazer algumas configurações nela mais tarde. A gente vai estilizar agora a lupinha para que ela fique em evidência quando o usuário entrar no site. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui a classe lupa buscar, que ela fica dentro de buscar box, então eu vou chamar aqui novamente a classe buscar box e agora eu vou colar aqui, ó, a lupa buscar. E essa nossa div terá as seguintes estilizações. Eu vou querer que ela tenha um width de 80 pixels e um height de 80 pixels, para que ele tome todo o espaço aqui da nossa div. Só que eu tô vendo que o meu input ainda tá aparecendo aqui, significa que o width não foi aplicado. Então eu vou mudar aqui de width para min width, que aí, ó, pronto. Aí a minha div da lupa já tomou todo esse espaço aqui. Para posicionar essa lupinha no centro da minha div, eu vou chamar a propriedade display flex. Vou dizer que o align items é center e o justify content também é center, que aí, ó, ela vai se posicionar no centro exato da minha div. E aí, para melhorar ainda mais, vou colocar aqui um cursor pointer, mas aí é só por estética mesmo, para quando a gente colocar o mouse em cima, ó, ele virar aquele dedinho do mouse. Pronto, vamos aumentar aqui agora o tamanho dessa lupa, né? Eu vou copiar novamente essa classe aqui em cima, ó, de buscar box e lupa buscar, só que dessa vez eu vou colar aqui embaixo e chamar a tag i de icon. Que aí agora, ó, eu vou fazer aqui o seguinte, vou chamar a propriedade font size e vou colocar aqui, sei lá, 35 pixels, na tentativa e erro, pronto, aqui já ficou num tamanho legal. Aí agora a gente já pode partir para as outras estilizações. Só que na minha opinião não faz muito sentido a gente estilizar alguma coisa sem ver, né? Porque a gente consegue ver a lupa, mas não consegue ver o input tipo texto aqui e também o X que a gente declarou para fechar. Então agora vamos corrigir isso daqui para que a gente consiga estilizar de fato. Olha só, eu vou aumentar o tamanho da minha buscar box, vou colocar o width dele de 400 pixels, porque aí a gente consegue ver todo mundo, tá vendo só? Aí agora a gente já pode partir para a estilização. Agora o que a gente vai fazer é estilizar o nosso input do tipo texto. Se liga só o que a gente vai fazer. Eu vou chamar aqui novamente a buscar box, ó, a nossa classe principal, só que agora eu vou chamar essa classe aqui, ó, a input buscar. Dá um Ctrl C, vou vir aqui embaixo e dar um Ctrl V.
Beleza. Aí agora eu vou declarar quais estilos eu quero que seja aplicado para esse nosso elemento aqui. Primeiro de tudo, eu vou querer que ele tenha um posicionamento absoluto. Então eu vou colocar aqui um position absolute. E o left dele, vou colocar aqui de 80 pixels, mais ou menos, ó, que é a distância que vai ter da nossa lupinha. Só que note que não funcionou. Por que não funcionou? Porque a gente não declarou que a nossa box principal aqui, né, nossa div buscar box, tem um position relative. Então ele está pegando o position relative do HTML. Vamos corrigir isso daqui agora. A gente vai subir aqui onde a gente declarou as estilizações da buscar box e vai colocar um position relative. Porque aí agora a nossa box vai respeitar o position relative da nossa div principal. Muito simples, né? Então depois disso que a gente já distribuiu os posicionamentos de cada elemento, a gente já pode dar sequência à nossa estilização. Primeiro, eu vou colocar um width de 100% para essa nossa div. Eu também vou colocar uma altura de 100% para que ele tome toda a altura da nossa div. Para centralizar o input aqui no meio certinho da nossa div, eu posso chamar a propriedade line height. É a altura entre linhas. Eu vou colocar aqui, sei lá, 80 pixels, vamos ver se fica legal, ó. E pronto, já centralizou aqui bonitinho da forma que eu quero. O que a gente vai fazer agora é estilizar o input diretamente. Então chame de novo aqui essa classe buscar box e a input buscar. Cole aqui embaixo e chame o input diretamente. E agora a gente vai aplicar as seguintes estilizações. Eu vou dizer que eu não quero que essa input tenha borda. Então eu vou chamar a propriedade border e dizer que ele tem 0. Aí se eu clicar aqui em cima, ó, note que ele ainda fica com essa borda, que na verdade não é borda, é outline. Então a gente tem que tirar esse outline também. Vou chamar aqui a propriedade outline e dizer que também é 0. E vou aumentar o tamanho da fonte. Vou colocar aqui o font size de 35 pixels. Vamos ver se fica legal. Não, ficou muito exagerado. Vou diminuir aqui drasticamente, colocando 20 pixels. Tá, eu acho que agora ficou de um tamanho legal. Se eu digitar aqui, ó, aparece bonitinho todo o texto. Beleza, era isso mesmo que eu queria. Aí agora o que a gente vai fazer é personalizar esse X para que ele tenha a funcionalidade de fechar a nossa box. Para a div do X, eu vou querer que ele tenha o mesmo estilo da minha div da lupa. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu basicamente vou copiar a classe onde tem o X, que é o btn fechar. Vou vir aqui no style e eu vou ver onde foi que eu estilizei aqui a minha lupa. Aqui, ó, buscar box, lupa buscar. Aí aqui o que é que eu vou fazer? Eu vou inserir uma vírgula, vou chamar novamente a classe buscar box e agora eu vou colar a classe do meu btn fechar. E olha lá, ó, ele já se posicionou bonitinho onde eu quero. Deixa eu só ver se ele está passando por trás do texto. Não, tá dando um espaço legal. Se você quiser mais espaço aqui entre o texto, ó, porque eu estou digitando aqui o texto, e note que está ficando bem coladinho aqui. Aí você pode colocar um margin left nesse X aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente vai aprender a fazer isso. Mas vamos lá. Eu já apliquei o estilo da div do meu btn fechar, só que agora eu quero aplicar alguns estilos específicos. Então eu vou chamar novamente a classe buscar box btn fechar e dessa vez eu vou estilizar o ícone, assim como eu fiz com a lupa. Vou dizer que o font size dele vai ser de, sei lá, 25 pixels, ou seja, 10 pixels a menos que a lupa. Só que note, ó, que ele ficou cortadinho aqui, ó. Deixa eu dar uma diminuída a mais, colocar 20 pixels. Tá, acho que já fica legal. E além da fonte, eu também vou colocar aqui um margin left de 10 pixels para ele se distanciar aqui do meu input do tipo texto. E olha lá, quando eu digito agora, ele já tem um distanciamento legal. Eu posso aumentar ainda mais, ó. Colocar aqui 15 pixels, que ele fica mais distante. Tá vendo só? Então com isso aqui a gente já tem todo o estilo da nossa barra de busca montada. Só o que resta agora é a gente aplicar a funcionalidade dela de se expandir. E aí a gente vai mexer com JavaScript. Só que antes de a gente avançar, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você ainda não tiver inscrito e tem interesse em receber mais projetos como esse daqui, você pode estar se inscrevendo aqui no canal e também ligando o sininho de notificações, porque aí você vai ser notificado sempre que sair vídeo novo. E além disso, você também tem um arsenal de vídeo aí dentro do canal, e aí você pode estar aí procurando para ver se encontra algum projeto aí que seja do seu interesse. Então se inscreve aí no canal que eu te garanto que você não vai se arrepender. Muito bem, vamos começar a aplicar o JavaScript no nosso projeto. Dentro aqui do JavaScript, eu preciso separar alguns elementos importantes que vão fazer a nossa box funcionar. O primeiro elemento importante é a nossa lupa, que quando a gente clicar em cima dela, ela tem que abrir a nossa box principal. O segundo elemento importante é o X, que diferente da lupa, tem que fechar a box principal. E o terceiro elemento importante é justamente a nossa box principal, que vai ficar abrindo e fechando a depender de onde a gente clicou. Então vamos separar tudo isso aqui dentro de uma variável para que fique mais fácil para a gente trabalhar. Eu vou vir aqui no meu documento de JavaScript e vou declarar o seguinte: let
que é uma variável também, né? Vou dar um nome para essa variável, né? No caso aqui vai ser apenas box buscar. E eu já vou guardar logo a nossa box principal, que vai ficar abrindo e fechando. Então vou vir aqui no meu index.html e vou pegar logo a classe dela, que é a buscar box. Vou copiar, vou vir aqui no meu JavaScript e vou digitar agora o seguinte. Tem que ter esse igual, que significa recebe. E aí depois desse igual, eu vou digitar document.querySelector. Aí eu vou abrir e fechar parênteses, vou inserir aspas simples, vou colocar um ponto, que é para chamar uma classe, e vou colar a classe que eu quero. Pronto, aí agora essa buscar box já está dentro dessa box buscar aqui, de uma variável criada. Vamos chamar agora outro elemento, que no caso é a lupa. Então eu vou chamar aqui de novo let, vou dar um nome para essa variável, que vai ser apenas lupa, inserir o sinal de igual, que significa recebe, e agora eu digito a mesma coisa que eu digitei aqui em cima, document.querySelector, vou abrir e fechar parênteses, aspas simples, e eu vou chamar a classe da lupa, que no caso aqui ó, é lupa buscar. Aí eu vou copiar aqui, vou chamar a classe com um ponto e pronto, mais uma variável criada. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o botão de fechar. btn, fechar, vai ser o nome da minha variável, document.querySelector, abre e fecha parênteses, aspas simples, e a classe do meu botão de fechar, esse aqui ó, btn fechar, Ctrl C, vou chamar a classe aqui dentro e pronto, os nossos 3 elementos principais já estão dentro de uma variável. Agora a gente só vai criar o código que vai dar toda essa funcionalidade. Primeiro de tudo, eu vou querer criar uma classe dinamicamente. Essa classe, ela vai ser criada sempre que o usuário clicar em cima da lupa. E é ela que vai ser responsável por abrir a nossa box de busca, tá? E é o seguinte, para fazer isso, eu vou adicionar um escutador de eventos. E esse evento vai escutar, né, entre aspas, o momento em que o usuário clicou na lupa. Veja só como funciona isso na prática. Então aqui agora no código, eu vou chamar a variável da lupa, né, que eu criei aqui em cima. Depois disso, eu vou inserir um ponto e adicionar o seguinte, add event listener. Aí eu vou abrir e fechar parênteses. E aqui dentro, eu vou declarar qual é o evento que eu quero que seja escutado pelo JavaScript quando o usuário interagir com a tela. No caso, é o evento de clique. Então, vou abrir e fechar aspas simples, digitar a palavra clique. Aí, fora das aspas simples, eu vou inserir uma vírgula. E aí, eu vou criar uma arrow function, que nada mais é do que uma função que não precisa declarar o nome função. Olha só, eu vou abrir e fechar parênteses. Fora desses parênteses que eu acabei de abrir e fechar, vou inserir o sinal de igual e inserir o sinal de maior que. Eu acabei criando a carinha. Pronto, um sinal de maior que. Isso aqui é uma arrow function. Aí eu vou abrir e fechar as chaves e dentro dessas chaves aqui, ó, eu quebrei linha, ele já veio aqui para essa linha de baixo. Eu vou criar a classe dinamicamente. Olha só como é que a gente faz isso. Primeiro, eu quero que essa classe seja inserida na nossa box principal, que é que vai abrir e fechar. Olha só, eu vou chamar aqui a variável box buscar, vou vir aqui dentro dessa função e vou colar ela aqui embaixo. E aí depois disso, eu vou inserir um ponto e chamar o class list. Depois desse class list, eu vou inserir agora um outro ponto e vou definir que eu quero adicionar através desse add aqui. Aí eu vou abrir e fechar parênteses, abrir e fechar aspas simples e dentro dessas aspas simples eu vou dizer qual é a classe que eu quero que seja adicionada dinamicamente sempre que o usuário clicar na lupa. Um detalhe importante, essa classe não deve existir dentro do CSS, tá bom? Então, a classe que eu vou criar aqui vai ser apenas ativar. Aí você coloca a classe que você quiser, desde que ela não exista lá no seu CSS principal. Maravilha! Com isso aqui feito, já é para o nosso código estar funcionando. Porém, note aqui o seguinte, a nossa barra de busca ela já está aberta, eu quero que ela fique fechada. Então eu vou voltar aqui agora no meu CSS, vou tirar esses 400 pixels daqui de cima da buscar box e vou dizer que eu quero ela com 80 pixels, que aí ela vai ficar apenas do tamanho da lupa. E o que eu vou fazer agora é criar a classe ativar. Eu vou inserir as estilizações que eu quero sempre que ela exista. E para fazer isso é muito simples. Eu vou chamar a classe buscarBox novamente, dar aqui um Ctrl C. Eu vou vir aqui embaixo e vou colar ela novamente, tá? Aí depois desse buscarBox, eu vou inserir um outro ponto e vou chamar a classe que eu criei lá no JavaScript, que no caso foi a classe ativar. E eu coloquei sem espaços, ok? Se tiver espaços, significa que você está chamando uma classe que existe dentro de buscarBox. Então, por isso, você tem que tirar esse espaço aqui, ó. Tem que ser coladinho um com o outro. Aí agora, eu vou aplicar as estilizações da classe ativar, sempre que ela existir. E a classe que eu vou aplicar é o seguinte. Eu vou querer mudar o width
dessa minha box. Eu vou querer que ela tenha 400 pixels sempre que a classe ativar existir. Olha só o que aqui já está acontecendo. Se eu clicar aqui nessa lupa, olha lá, ela já se expandiu. Tá vendo só? Vou atualizar aqui a página, cliquei de novo e ela já está se expandindo. Só que ainda não está fechando porque a gente não inseriu essa funcionalidade. E para que ela se expanda mais suavemente, né? Porque ela está se expandindo muito seco, eu vou adicionar uma transição na minha buscar box, né? Sem a classe ativar. Aí eu vou vir aqui em cima, vou adicionar um transition de, sei lá, 0,5 segundos, né? Meio segundo, para que sempre que eu clicar em cima, leve meio segundo para ela se expandir. Olha lá como já está um efeito legalzinho, tá vendo só? Agora a gente vai adicionar essa funcionalidade aqui para o botão de fechar. Só que note o seguinte, ó, o nosso botãozinho de fechar, ele não tá com o cursor pointer, ele não tá com aquele dedinho ali para indicar que é um botão clicável. E eu até sei o porquê. O nosso input do tipo texto está passando por cima dele, e aí por isso que ele não está interagindo. Então vamos corrigir isso daqui. Eu vou vir aqui embaixo onde eu estilizei a minha div do input buscar, né? E vou fazer um cálculo aqui, ó. Esse width eu vou substituir 100% pela função calc, porque a gente vai calcular o seguinte: eu quero que calcule 100% menos 120 pixels. Ou seja, ele vai preencher 100% da nossa div principal e vai subtrair 120 pixels. Aí agora o nosso botãozinho de fechar, ele já está com o cursor pointer e já está interagindo e não mexeu em absolutamente nada do nosso input do tipo texto. Muito simples corrigir isso, né? Aí agora o que a gente vai fazer? A gente vai voltar aqui para o JavaScript para adicionar a funcionalidade de fechar para o botão X. E para inserir essa funcionalidade de fechar para o botão X, é basicamente essa mesma declaração aqui do JavaScript. Tanto é que você pode dar apenas um Ctrl C e vem aqui embaixo dar um Ctrl V. Só que a gente vai mudar algumas coisas. Primeiro, eu não quero que o evento seja escutado na lupa, eu quero que ele seja escutado no botão de fechar. Então eu vou substituir essa lupa aqui pela variável btn fechar, porque aí agora ele vai escutar o evento que ocorrer em cima aqui do X. E além dessa alteração, eu também vou querer remover a classe ativada da minha box principal. Então aqui no lugar de add, eu vou adicionar remove, porque aí ó, ele vai remover a classe ativar sempre que ela existir. E com isso aqui feito, a nossa barra de busca personalizada já está pronta. Olha só, eu vou expandir aqui a minha tela e eu vou clicar aqui em cima da lupa. Quando eu clicar, ela vai se expandir. E quando eu clicar aqui no X, ela vai se fechar. Muito massa e estiloso isso daqui, né? Eu espero que você tenha gostado desse projeto e que ele seja útil aí para você incrementar no seu site. Se você gostou desse vídeo, deixa o like aí, não custa nada e vai me mostrar que você quer mais projetos como esse daqui. E se você ficou interessado em mais conteúdo como esse, está aparecendo agora na tela mais de 2 vídeos de projetos distintos que você pode estar assistindo para aperfeiçoar suas habilidades de HTML, CSS e JavaScript e incrementar algumas coisinhas aí em seus projetos, ok? Eu me despeço por aqui, mas eu te vejo no próximo vídeo. Falou, Programmaker! Tchau!